turma, tudo bem? Vamos encerrar hoje o nosso livro de arte, tá certo? Do segundo volume. Então, hoje a gente vai terminar tudo que a gente falou aí nesse segundo bimestre, tá bom? Então, presta atenção para a gente fazer as atividades juntos, tá bom? Qualquer dúvida vocês me chamam, tá? Vamos lá. Hoje a nossa aula é curta, porque a gente vai falar apenas sobre esse artista, o Arthur Bispo do Rosário, certo? Ele trabalhava com elementos que a gente viu na última aula, os elementos de traços, pontos, tá? Então, ele trabalhava com esses elementos e a gente vai ver um pouquinho disso agora, tá bom? Vamos lá. Arthur Bispo Rosário nasceu em Japaratuba, em Sergipe, no ano de 1911 e faleceu em 1989. Ele foi lutador de boxe, marinheiro e artista. Em 1939, foi internado no Hospital Psiquiátrico Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, com diagnóstico de esquizofrenia. Bispo passou boa parte de sua vida neste hospital, quase sempre em um pequeno quarto, recriando seu universo em obras de arte, mais tarde reconhecidas internacionalmente. O artista criou mais de 1000 peças, entre mantos e telas bordadas, de quinquilharias, sucatas, canecos de plástico, utensílios, desviados do asilo, peças de vestuário, entre outros pertences, nascidos de arte de Arthur Bispo do Rosário. Então, pessoal, esse artista, ele se utilizava daquilo que ele tinha ali dentro do hospício. Então, quando é que ele começa a ser artista? Ele começa a ser artista no momento em que ele é internado. Só depois da internação dele é que ele começa a fazer a criação de obras de arte. Mas todas essas obras de arte são feitas com os utensílios que ele tem em mãos, coisas que estão próximas a ele, tá? Vocês estão vendo aqui do lado, a tia fez uma pesquisinha para vocês, e tá aqui, ó. Considerado gênio por alguns e louco por outros, a sua figura insere-se no debate sobre o pensamento eugênico, o preconceito e os limites entre a insanidade e a arte no Brasil. A sua história liga-se também à colônia Juliano Moreira, instituição criada no Rio de Janeiro na primeira metade do século XX, destinada a abrigar aqueles classificados como anormais ou indesejáveis, doentes psiquiátricos e alcoólicos. Então, gente, não é de hoje que a gente sabe que muitas pessoas acabam sendo internadas sem que elas tenham, na realidade, algum processo de loucura mesmo. Às vezes, elas são internadas até porque a família quer internar, né? Naquela época era muito mais fácil fazer isso, internar pessoas como se estivessem com problemas mentais, sanidade mental, certo? Havia um preconceito muito grande com as pessoas que tinham esses problemas de sanidade mental. Então, o máximo que pudesse deixar essas pessoas longe do convívio social, é assim que se fazia, colocava eles nesses hospícios. O bispo, né, ele ficou nesse hospício e lá ele começou a criar obras de arte. Então, aí se diz, qual o limite entre a arte, né, e a loucura, e a insanidade? Qual é o limite? A gente pode dizer, então, porque ele não tinha sanidade mental, ele não poderia fazer arte? Né? Então, qual é o limite? Qual é o limite que existe? Será que tem esse limite? Observe essa obra do Bispo Rosário, que ele utilizou para expressar... O que ele utilizou para expressar suas ideias? Pessoal, o que ele utilizou aí? Hein? Reparem. Ele utilizou o quê? Linhas, né? Ele usou uma vestuário, né? E utilizou-se de linhas, né? Várias linhas que ele compôs. Olha aqui, ó. Bispo Rosário dizia ter recebido uma missão de inventariar o mundo em miniaturas para apresentar a Deus. E, portanto, grande parte de suas criações foi produzida em seus momentos de delírios, orientado por meio de vozes sagradas que lhe comandavam o que fazer. Ele falava que vozes sagradas comandavam ele no que ele deveria fazer.
e como ele deveria fazer. E ele falou que todas essas obras que ele fazia, tudo que ele fazia, era como se fosse uma miniatura para ele que pudesse apresentar para Deus. E que, na realidade, ele tinha vindo para a Terra com essa missão. Que era a missão de quê? A missão de fazer essas obras de arte. Certo? Aqui nessa parte está perguntando o que ele utilizou para expressar suas ideias. Então, a gente está vendo aqui uma peça de vestuário, né? Então, eu quero que vocês anotem aí, eu vou responder junto com vocês. Eu preciso que vocês anotem aí no livro de vocês. Se quiserem paralisar o vídeo na hora depois que eu estiver escrevendo, paralisa, escreve tudo direitinho para continuar o vídeo. Tá bom? Então, vamos colocar lá. Utilizou-se. Deixa eu colocar mais para cima. Utilizou-se de linhas e peças do vestuário, certo? Então, ele pegou lá uma peça do vestuário dele e ele acabou utilizando-se de linhas e peças do vestuário. Agora, eu quero que vocês continuem escrevendo, porque eu quero que vocês escrevam quais são as características dessa peça do vestuário, que foi a principal peça, tá? Então, vocês vão colocar aí, a principal peça. Pessoal, sempre isso é porque a tia Vanessa tá até escrevendo para vocês, nem pediu para vocês estudarem, hein? E sua principal peça do acervo de obras do artista Bispo. Olha lá, Bispo com letra maiúscula, hein, criançada? Vocês não gostam muito de escrever, né, com a letra do jeito que tem que ser? Presta atenção, tá? Principal peça do acervo de obras do artista Bispo é o fato de que ele teria confeccionado. O fato mais importante disso é que ele confeccionou essa peça, que ele dizia que era para quando ele fosse morrer. Então, para ele fazer a passagem, encontrar com Deus, ele queria estar com essa peça. Então, vamos colocar lá. Principal peça do acervo de obras do artista Bispo, que ele produziu para ser utilizada na sua morte, onde encontraria com Deus. Certo? Vamos colocar aí, que aqui também tem os bordados. Contam história de acontecimentos. Certo? Só isso. Da vida de bispo, vamos colocar. Da vida de bispo. Certo, pessoal? Então, ó, vocês vão escrever isso aí nesse espaço, tá bom? Quem não terminou de copiar enquanto a gente está fazendo aqui a aula, não tem problema. Você paralisa o vídeo aí e copia o restante, tá bom? Eu vou continuar a aula aqui com vocês. Agora eu vou apagar para poder ir para a próxima. Vamos lá. Aí vocês têm na página 31 uma obra feita pelo bispo, que é uma obra chamada de Talheres. Nessa obra, ele colocou vários talheres, que vocês estão vendo aí, né? Várias colheres, montando como se fosse um quadro. Então, ó, não é uma escultura, nem uma obra arquitetônica. Entretanto, tem tridimensionalidade como elemento importante. Ela é um exemplo que podemos utilizar o volume de maneira que desejarmos para expressar nossas ideias. Utilizando materiais alternativos, como fez Bispo do Rosário, cria uma obra tridimensional que expresse seus conhecimentos sobre ponto, linha, plano e volume. Então, as peças dele têm tridimensionalidade, certo? O que vocês vão fazer? Nesse espaço aí, vocês vão desenhar uma obra que vocês gostariam de fazer
e que ela é tridimensional, que ela poderia ser tridimensional. Então, você pode utilizar de peças, como ele utilizou de colheres, você pode utilizar de qualquer outra coisa que você queira. Aí, essa atividade não precisa me mandar foto, tá, pessoal? Vamos lá. Eu vou contar mais ou menos o que aconteceu com ele aí quando ele foi internado. Na noite de 21 de dezembro de 1938, ele despertou com alucinações que o conduziram ao patrão. Ele teve algumas alucinações, ele trabalhava com uma família. Na época, ele trabalhava lá no Bondinho, do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. E aí, depois, ele foi trabalhar para essa família. O patrão era um advogado, Humberto Magalhães Leone, e a quem ele disse que iria se apresentar à Igreja da Candelária. Depois de peregrinar pela rua 1º de Março e por várias igrejas do então Distrito Federal, ele terminou subindo ao Mosteiro de São Bento. Ele foi lá para o Mosteiro de São Bento. Primeiro ele foi nas igrejas da Candelária, foi nas igrejas da região, depois ele foi no Mosteiro de São Bento. Lá no Mosteiro de São Bento, ele anunciou para os monges que ele era um enviado de Deus, encarregado de julgar os vivos e os mortos. 2 dias depois, ele foi detido e fichado pela polícia como negro, sem documentos e indigente, e conduzido ao Hospício Pedro II, o Hospício da Praia Vermelha, primeira instituição oficial desse tipo no país, inaugurada em 1852, onde anos antes havia se internado o escritor Lima Barreto. Então, o primeiro hospício que ele ficou foi esse Pedro II. Aí depois que ele mudou para aquele hospício onde ele acabou morrendo, tá? Mas ele primeiro ele ficou nesse, porque ele, com as alucinações dele, ele dizia para todo mundo que ele veio para ajudar os vivos e os mortos. Lógico que ninguém dava muita atenção para o que ele dizia, e ele acabou ficando na rua como um indigente, e aí ele foi preso como negro, sem documentos e indigente, tá? E aí foi levado para o hospício. Próxima atividade agora é com vocês. Vocês vão fazer. Vocês vão fazer aquela atividade da página 31, fazendo alguma coisa tridimensional para ti. Ali vocês vão fazer um desenho, não precisa fazer a obra tridimensional, tá bom? Que eu sei que vocês têm bastante coisa aí para fazer. E a outra é responder essas questões aqui, tá bom? Você viu que a arte egípcia estava intimamente ligada à religiosidade. Lembra que eu falei que tudo no Egito tinha um caráter religioso. Sempre por trás de tudo havia um caráter religioso, certo? Das expressões artísticas do Egito Antigo, que você conheceu, pintura, escultura, arquitetura, dança, teatro e música, nós vimos todas essas, quais chamam mais a sua atenção? Qual da parte artística lá do Egito Antigo que chamou mais a sua atenção? Foi a pintura? Foi a arquitetura? Foi a dança? Foi o teatro? Foi a escultura? Foi a música? Você vai dizer qual foi e vai dizer por que você achou ela mais interessante. Ah, eu achei mais interessante a pintura, porque na pintura retratava, tal. Você vai escolher, tá bom? Na 2. Você conheceu alguns elementos constitutivos da música. Lembra que a gente viu na última aula? Na aula de Zoom? Intensidade, duração, altura, timbre e densidade. E você também viu das artes visuais, que são o quê? Ponto, linha, plano e volume. Então, a gente viu da música e viu das artes visuais. Retome esses conhecimentos e use-os como referência na produção de uma obra de arte. Então, aqui, ele queria que você fosse produzir uma obra de arte. Não vou pedir para vocês fazerem essa produção de obra de arte, tá bom? O que eu quero? Eu quero que vocês escolham ou os elementos constitutivos da música ou os elementos constitutivos das artes visuais, ou um ou outro. E vão escrever as características. O que é intensidade, o que é duração, o que é altura, o que é timbre, o que é densidade. Se você escolheu artes visuais, o que é o ponto, o que é a linha, o que é o plano e o que é o volume. Então, você vai escolher um dos dois e vai dizer o que é cada parte dessa daí. Combinado? Então, tá certo. Pessoal, façam as atividades de vocês. Não deixe para a última hora, tá bom? Beijo. Tchau.